As nossas boas-vindas a Amaro Salles, presidente do Sistema Fierne, que engloba a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, o SESI, o SENAI e também o IEL. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão presidente. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores da Band. Iniciar com o contexto nacional. Expectativa positiva da indústria brasileira, da indústria potiguar. Parece que estamos enxergando aí horizontes positivos? Robson, se a gente comparar a junho do ano passado e depois de ter transcorrido esses quase 9 meses do novo governo, a gente imagina que a gente já está vendo essa luz no final do túnel. Claro que uma economia você não desperta ela só com um estalar de dedos, nem um passe de mágica. Você tem uma economia que tinha juros altos, você tem inflação alta, você tinha o desemprego que vem aí galopante, você tem um estoque de investimento em infraestrutura, isso, né, que encarece, e também, a logística, Robson, e a produção. Isso, e também a questão do estoque das dívidas. As empresas estão endividadas, então você não consegue, mesmo que você baixe os juros, mesmo que você tenha a inflação baixa, mas você não consegue que as empresas consigam pagar com esse estoque de dívida, então precisa ser feito alguma coisa. Vai pagar a dívida e depois ainda tem que investir, como é que vai fazer? Mas olha só, nesse momento, claro que baixando a inflação como vem baixando, a taxa de juros Selic tem baixado, o governo tem feito a sua parte na questão da sua estrutura. Claro que tem a questão política, que também não se... Tem que tudo combinar para que tudo dê certo. Mas nesse momento a indústria nacional, ela dá sinais, em alguns lugares do país, ela dá sinais daquela indústria que estava praticamente parada. Então eu vejo que o setor do agronegócio ainda é o grande alavancador de negócio do Brasil, está numa presença importante. Essa questão do crescimento do PIB vai depender muito da alavancagem de todos os setores, do setor industrial, mas nós entendemos que hoje eu posso dizer aos empresários do nosso estado, aos empresários do país, que a gente já tem um cenário diferente. Já uma perspectiva positiva, apesar de tudo, né? E me parece, presidente, não sei se o senhor concorda, mas apesar de tudo, de crise, de corrupção, de uma série de coisas, ainda assim não se pode desconsiderar o fantástico mercado consumidor que é o Brasil. O Brasil, ele tem, assim, cenas que você, que visualizando de outra parte do mundo, o Brasil ainda é um grande atrativo. O Brasil ainda tem grande atração mundial. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Nós estamos aí na cadeia de produção de alimentos e o mundo é carente disso. Países que se desenvolveram prejudicando o meio ambiente e hoje tem o Brasil como um grande produtor de alimentos. Então, essa parte que o Brasil vem fazendo em uma mudança política, a democracia do Brasil, ela foi reforçada com essa mudança de governo. Isso, se fosse outro país, poderia ter havido uma guerra civil, mas no Brasil se conseguiu fazer uma transição, de uma troca de governo, dentro dos parâmetros legais, e não aconteceu, assim, nada que prejudicasse ou que atentasse contra a democracia brasileira. Presidente, e há alguma expectativa de ainda no primeiro semestre ou se no segundo semestre de 2017 teremos digamos assim, uma sinalização mais forte da retomada da economia brasileira? Eu acredito, diante desse cenário que eu falei para você, temos aí a expectativa, principalmente a questão do desemprego. O que mais preocupa-nos, Robson, é a questão do desemprego. Você tem hoje no Brasil quase 13 milhões de pessoas desempregadas, tá certo? Você tem aqui no Rio Grande do Norte quase 220 mil pessoas desempregadas. Eu estou falando oficialmente, porque oficiosamente você tem aqueles que deixam de procurar um emprego. Esse que é o pior, porque você tem um estoque de quase 30 milhões de pessoas desempregadas. Se você considerar tudo isso, você tem quase 30 milhões de pessoas desempregadas. Isso é verdadeiramente nação onde pessoas desempregadas não conseguem produzir, gerar riqueza, gerar renda, então isso nos preocupa. E algo que impacta muito no Rio Grande do Norte, já discutindo um pouquinho a situação do nosso estado, que é a situação da seca, né, das mais castigantes dos últimos 80, alguns chegam a considerar, alguns técnicos, dos últimos 100 anos, né, 5 anos seguidos de seca, que tem arrasado, né, com muitas plantações e rebanho em parte do interior do estado, mas que me parece que esse ano também já dá
com as chuvas, né, sinais de que algo positivo pode vir por aí. O Rio Grande do Norte, uma das suas características do agronegócio, claro que 5 anos de seca ele dizima a economia. E a nossa é feita do agronegócio, tá certo? A economia do Rio Grande do Norte. E na hora que você tem 5 anos de seca, você tem um déficit hídrico. O Estado tem mais de 14, 15% da sua reserva hídrica. Então, você imaginar, isso é muito preocupante, porque assim, essas chuvas que nós estamos esperando para que possa ter alguns reservatórios recuperados, nós não temos esse sinal que vai ser um grande inverno. Vai ser um inverno que pode ser considerado normal. Só que você tem, como tem déficit de 5 anos, você não consegue repor essa água e realmente é preocupante. A mim, particularmente, há 2 cenas muito marcantes, né, que eu estive, geralmente com turistas nacionais e até estrangeiros também, pessoal ligados à Rotary Club, que eu já tive alguns vínculos onde a gente trazia intercambistas para conhecer o que a gente chamava de circuito das águas. E 2 cenas, para mim, até hoje são muito marcantes, né? O açude de Gargalheiras, em Acari, onde nós visitamos um grande grupo de pessoas do Brasil e de fora do Brasil, com aquela lâmina d'água maravilhosa, ele esbarrotando de água. E recentemente, numa visita lá, como também na barragem Armando Ribeiro Gonçalves, andar pelo chão da barragem. É algo assim absolutamente inimaginável. Mas, apesar de tudo, parece que as respostas estão começando a vir, né? Isso. Essa questão da reserva hídrica, a grande vantagem é que o Rio Grande do Norte detém nos seus aquíferos, né? Nós temos o aquífero Jandaíra aqui na região do Mato Grande, que tem bastante água. A região do Mossoró tem bastante água, só que é uma água de difícil acesso. Você tem a região do Mossoró, água com 2.000 metros de profundidade. Quer dizer, esses poços custam caro. Mas temos também a região do Apodi, tá certo? O Vale do Apodi, onde tem uma grande barragem. Então nós esperamos que esse ano de 2017 possamos ter pelo menos uma naturalidade nas reservas hídricas do Estado. Como se diz no interior, na linguagem mais popular, né? Desanuviar essa situação de dificuldade que a gente tem vivido, né? Perfeitamente. Presidente, e há sinalizações de em que área da nossa economia potiguar nós possamos vir a ter uma resposta mais rápida de recuperação, seja por iniciativa dos próprios empresários locais ou parcerias com setores estrangeiros? Não, eu imagino. Tá certo? Isso aí é um estudo que a Federação vem trabalhando, que é o Mais RN, identificando as potencialidades que existem no Rio Grande do Norte. O setor de energias talvez hoje o setor mais atraente do Estado, porque somos produtores de energia eólica e solar. A vinda de um grupo chinês para o Estado do Rio Grande do Norte se implantar uma indústria de placas fotovoltaicas, isso nos anima porque ele aquece a economia, anima as outras empresas que vão trabalhar junto com os fabricantes de painéis. Então, o setor de energia ele é bastante pujante. Nós temos o setor da cassinocultura, que diante de um problema de sanidade de outros estados, o Rio Grande do Norte tem conseguido alavancar a sua produção com um preço bem equitativo. E nessa área da cassinicultura, interrompendo, presidente, eu entrevistei ontem mesmo o Orígenes Monte, como semana passada, alguns dias atrás, também o presidente da Associação Norte Rio Grandense dos Criadores de Camarão, Itamar Rocha, e da Associação Norte Rio Grandense dos Criadores de Camarão, Orígenes Monte, e ambos, assim, bastante otimistas, né, com o que vai ser incrementado de investimento, geração de emprego e renda nesta área aqui no Rio Grande do Norte, na área do crescimento do camarão, né? Isso, então você tem aí a pesca oceânica, que é outra expectativa de crescimento também. O setor têxtil, de uma certa forma, você tem 2, 3, 4 companhias aqui no estado que crescem os seus negócios, mais em função de exportação dos seus produtos do estado, né? Colocando em outros centros. E isso nos anima, porque eu sempre coloco que os heróis da resistência são esses empresários que fazem a economia funcionar, mesmo com todas as adversidades que nós temos no estado. Você imaginar, o estado vem sofrendo
não por culpa do próprio governo, mas a queda de arrecadação nacional, onde faz os repasses obrigatórios aos estados. O governo fez um dever de casa que aumentou bastante a arrecadação própria do ICMS, que reparte com os municípios, uma parte também com os outros poderes, mas por outro lado a queda do repasse de royalties de petróleo, por exemplo, que teve medo de chegar a ser 100 milhões, está dando em torno de 10, 12, 15 milhões de reais, sem contar com o fundo de participação dos estados, infelizmente. Perfeitamente. Então nós imaginamos que esse momento que tem essa economia um pouco conturbada, ela começa a clarear justamente porque o estado tem uma boa arrecadação. A base de arrecadação do estado, para você ter ideia, o estado consegue ter uma segunda, terceira arrecadação per capita do Nordeste. Nós não temos a segunda ou terceira economia do Nordeste, mas isso nos anima porque tem uma expectativa de dias melhores para o Rio Grande do Norte. Estamos conversando com o presidente da Federação do Sistema Fierne, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, Amaro Salles. Você pode interagir conosco, manda a sua pergunta que a gente vai fazer no próximo bloco. 999229519, manda pergunta por mensagem de texto ou WhatsApp, também pode interagir com a gente pelo Instagram, @RobsonCitadão, que quando eu voltar eu vou mandar um abraço, o alô para quem está nos acompanhando. Até já. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o presidente do Sistema Fierne, SEDES, Senai e IEL, Amaro Salles. Mandando um abraço aqui e agradecendo a presença nos estúdios da Band Natal, nosso amigo, professor Albimar Furtado, jornalista nos acompanhando, ele que assessora a Fierne. Sempre bem-vindo à casa aqui, professor. Presidente Amaro Salles, conversando também a respeito, né? Já vamos primeiro responder a pergunta do telespectador, né? Tem participação aí na linha. O Lélio, do Panatis 1, ele quer saber se não sai mais caro para estados e municípios a terceirização. Qual é a opinião do presidente? A terceirização no mundo, Robson, ela é uma realidade. O Brasil está chegando atrasado. O Brasil precisa dar essa segurança jurídica às pessoas que trabalham terceirizados. Nós queremos e entendemos que o trabalho ele precisa ser fortalecido nas suas obrigações. As empresas que utilizam a terceirização é como você trazer a determinado setor da economia, que essa terceirização, ela fortalece, torna competitiva essas empresas. Quanto ao governo e ao Estado e município, eu não tenho dúvida. Você imaginar o Estado contratar um servidor de uma determinada qualificação, onde ele tem que atingir todas as etapas. Eu acho que ele terceirizando, ele torna esse Estado mais ágil, ele sabe quanto é que vai custar esse servidor. E imagino que para as empresas privadas, essa terceirização vem agora trazer a questão da segurança jurídica, Robson. Faz mais de quantos anos existe a terceirização? Alguns setores têm como determinante. Vou dar um exemplo. A construção civil. Ela tem várias etapas da construção que ela terceiriza. Não é o papel dela estar fazendo escavações, preparando a parte de concreto, preparando a parte de assentamento de piso. Então, ela vai terceirizando a parte de hidráulica, de elétrica. Então, ela tem um papel da construção civil, conseguir os blocos para que possa se tornar mais competitiva. E sair de um valor para as pessoas que vão adquirir um imóvel, ele fica mais em conta. E que não deixa de gerar emprego e renda, inclusive quando você terceiriza nesse caso específico. Perfeito, né? Ele vai regularizar a situação de um exército de pessoas que vivem trabalhando sem saber se tem realmente a segurança de estar trabalhando e estar com a carteira assinada, mas ele tem a segurança que ele está fazendo a prestação de serviço. O Daniel Medeiros, que está em Ponta Negra, pergunta a sua opinião em relação à reforma trabalhista, se isso pode vir a prejudicar os trabalhadores ou gerar mais problemas de desemprego no Brasil. Robson, na hora que você tem o capital e o trabalho sentados numa mesa, discutindo onde o que vai estar legislando e o que está combinado, que está acertado entre as partes, você tem a possibilidade de gerar muito mais emprego. Hoje existe uma preocupação das empresas em contratar. As empresas ficam preocupadas, a sua segurança, não se coloca um passivo
junta as atividades do trabalho e que muitas vezes pega desprevenido essa empresa e que não consegue regularizar a situação do seu empregado. Então nós entendemos que hoje, diante dessa terceirização, a reforma, a melhoria nas leis do trabalho, porque o que está se querendo, vou dar outro exemplo, que tem se falado tanto, a questão da divisão das férias. Qual é o funcionário que não gostaria de trazer 4, 5 períodos que ele pudesse, não, 3 períodos. Hoje ele não pode fazer isso. Tirar férias em 3 de 10. 3 vezes, 3 de 10. Isso aí é normal então, isso também. Mas hoje então, você pode, algumas empresas que fizerem isso, estão incorrendo numa irregularidade. Pode ter um problema com o Ministério do Trabalho. Exatamente. Então, o que nós precisamos é trazer a discussão entre os sindicatos patronais, os sindicatos laborais, onde isso possa ser homologado pelas instituições que fazem valer a regra do trabalho. Nós não estamos querendo precarizar o trabalho, e sim fortalecer esse trabalho diante dessa modernização da Justiça do Trabalho. Temos mais perguntas de telespectadores. A pergunta do Cristiano Mendes, pelo Instagram, @RobsonCidadão. Ele gostaria de saber se a garantia de fábrica, tão falada no passado, ainda é viável. A garantia de fábrica. Não sei se é algum tipo de garantia. Não, mas eu acho que hoje, as indústrias, quando elas produzem um produto, até pelo direito do consumidor, ela tem uma garantia. Já tem uma série de garantias. Ela dá uma garantia, eu acho que bem respaldada, principalmente pela legislação vigente, eu acho que ela continua a existir e vai existir para quem produz e garantir o seu produto. Tem um tipo de garantia específico, perfeitamente. Né? Muito bem. E a pergunta do Rodrigo, que está nos acompanhando no Tirol, ele gostaria de saber a expectativa que o presidente tem em relação à reforma da Previdência, se isso não pode acabar desmotivando também o próprio trabalhador que talvez nunca mais consiga se aposentar. Olha, Rodrigo, eu fico preocupado porque nós temos aí o caso da Previdência privada, a Previdência dos empresários, de que o empresário, para ele se aposentar, ele pode trabalhar 50 anos, mas ele se aposenta com R$ 5.481. Ele pode, o salário dele, o limite será esse. E o que precisa ser revisto é a questão da Previdência Pública. É uma Previdência que traz ao Estado a sua não condição de pagamento. Você tem alguma situação, o Estado, onde para cada pessoa empregada você tem um aposentado. E o Estado não tem condição de pagar isso. Essa conta não fecha. Não fecha, porque é o seguinte, você vai chegar um momento que o Estado não vai conseguir pagar os seus aposentados. Nós temos aí o exemplo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, o Estado de Minas Gerais, que se diziam estados ricos. Ninguém imaginar que um estado como o Rio de Janeiro, hoje estão pagando o 13º salário. Então, o estado do Rio de Janeiro sofre essa consequência. No estado do Rio Grande do Norte, aquela reserva que existia da Previdência, o estado engoliu, porque não tinha condições de pagar. Muito bem, o tempo passa rápido quando a entrevista é boa. Eu quero agradecer a participação, a presença do presidente do Sistema Fierne, Amaro Salles, no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Ok, Robson, telespectadora, boa tarde.